Uhum. E a partir de agora, está contigo aí, Daniel. Seja bem-vindo aí, obrigado. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos, então, os que não me conhecem. Eu sou cirurgião do Hospital Célio de Castro desde 2020, desde quando começou a pandemia. E hoje a proposta é trazer um pouco de umas questões mais básicas sobre interpretação de tomografia de tórax, é um exame dos exames que a gente mais vê aí na radiologia, que guia totalmente a nossa conduta em termos de cirurgia torácica, né? Primeiro com essa frase aqui, que é de um próprio radiologista, e é por isso que eu trouxe, inclusive, é um radiologista que não interpreta o exame à luz do contexto clínico, é apenas um fotógrafo. Quem falou isso é um radiologista, ele se chama Edson Marchiori, é professor do FRJ, e é um cara que realmente tem muita publicação na área de tomografia, na área de imagem, muita publicação no Jornal Brasileiro de Pneumologia, e uma pessoa que eu respeito muito em termos de conhecimento de imagem. Um pouco de teoria do arcabouço arquitetural pulmonar. Basicamente, a unidade estrutural fundamental do pulmão, sendo entendida como lóbulo secundário, a gente consegue ajudar a interpretar a tomografia quando entende essa unidade estrutural. Basicamente, funcionaria como se fosse um esquema hexagonal ou poliédrico, em que no centro você teria uma arteríola e um bronquíolo, e na periferia, ou seja, na junção, nos septos, né? Vocês veem essa seta quando eu mexo ela aqui? Então, nas periferias de cada lóbulo, você teria linfáticos e veias, basicamente. Então, de uma forma mais ou menos esquemática, doenças da via aérea, de ocupação do espaço aéreo e doenças arteriolares dariam manifestações centrolobulares. E doenças da linfa, do sistema linfático pulmonar ou venoso, dariam doenças perilobulares. Então, a manifestação fundamental de doenças essencialmente linfáticas, como sarcoidose, linfangite, carcinomatosa, ou espessamento venoso importante, até como na insuficiência cardíaca, seria espessamento de septos perilobulares, por exemplo. E doenças que cursam com ocupação do espaço aéreo por matéria inflamatória e etc., cursariam com nódulos centrolobulares, por exemplo. Então, a partir disso, a gente já consegue, baseado nessa unidade fundamental estrutural pulmonar, já guiar um pouco do diagnóstico diferencial dentro de uma imagem. A gente vai aprender o que é cada tipo de nódulo aqui. Bom, os nódulos perilobulares, eles estão nos septos. Nos septos, eles vão acabar sendo presentes também próximos das cissuras, das pleuras dos septos conjuntivos. Então, eles têm essa distribuição esquemática aqui. A gente chama de distribuição perilobular ou perilinfática. Você vê que não são nódulos que preservam a cissura, eles vão acometer a cissura e, em geral, eles se confluem pouco, eles têm separação. Então, os nódulos, quando começam a confluir e formar progressivamente nódulos progressivamente maiores, e isso indica mais uma etiologia, um comportamento de ocupação do espaço aéreo, porque aí a massa inflamatória vai unindo de um bronquíolo a outro até formar essas unidades aqui que a gente chama de árvore em brotamento, como se fossem confluências mesmo, lembrando um cacho de uva ou uma árvore, como queira, e que é a distribuição centrolobular. Então, basicamente, a distribuição centrolobular, existe um achado maior de confluência nodular, achado e de preservação das cissuras, e o achado perilobular não preserva a cissura e tem menos confluência. Existe também o que a gente chama de distribuição randômica, ou nódulos randômicos, que é um padrão que não é
propriamente enquadrado, tipicamente nenhum nem outro, e que pode representar qualidades e características dos dois. Mas isso aqui já guia um pouco o nosso pensamento. Como eu falei para vocês, o pensamento de diagnóstico diferencial, ele guia muito a conduta final. Então, por exemplo, se eu estou pensando em sarcoidose, linfangite ou em silicose, eu provavelmente vou fazer uma biópsia desse pulmão. Se eu estou pensando em broncopneumonia, tuberculose, viral, talvez eu trate o paciente clinicamente, talvez eu faça um lavado broncoalveolar. Se eu estou pensando em outros padrões mais de disseminação hematogênica, como miliar, tuberculose, metástase, talvez eu faça uma biópsia cirúrgica. Então, pra vocês terem uma ideia que só isso já implica em condutas muito diferentes, né? Bom, e como é que é isso na tomografia mesmo? Vocês veem aqui, ó, um ápice pulmonar. É importante falar que os septos interlobulares, eles não são visíveis propriamente numa tomografia de um pulmão normal. Quando você está vendo muito nitidamente os septos, é porque eles estão alterados, eles estão espessados, eles estão doentes. Então, vocês veem aqui, ó, o lóbulo pulmonar secundário nitidamente delimitado. Nesse caso aqui, o espessamento ele é irregular, ele tem uma nodulação mais espessa, um afilamento, outra nodulação, e esse espessamento nodular irregular dos septos, ele é muito próprio de infiltração por linfangite carcinomatose. Pode acontecer na sarcoidose também, mas a gente tem que ter o gatilho mental, vamos dizer assim, de pensar em linfangite quando vê como se fosse esse espessamento em condão de pérola. Ele afila e espessa, afila e espessa. E como fala o Edson Marchiori, o contexto clínico é fundamental, né? Se você está diante de um paciente com anaplasia de mama, por exemplo, que dá muita linfangite carcinomatose, você já vai ver uma tomografia dessa e já entender o que está acontecendo. Aqui, ó, o nódulo centrolobular, a gente vê que tem nodulações pequenas e algumas delas começam a confluir. E realmente vocês podem ver que preserva a cissura, ó. Então, aqui a cissura também está preservada. É uma apresentação tipicamente centrolobular. Essa apresentação centrolobular, ela vai muito mais na direção de doenças infecciosas, doenças de ocupação do espaço aéreo. Vocês viram de pneumonias, de broncoپneumonias, de tuberculose. Tem câncer que dá isso? Tem. Não é o primeiro pensamento a gente pensar em câncer quando tem isso. Hemorragia alveolar dá isso? Dá também, mas provavelmente daria mais vidro fosco. Em tomografia de tórax, quase todo padrão, você tem umas 4 ou 5 hipóteses que são bem plausíveis, e dentro disso 2 bem comuns e 1 ou 2 bem incomuns. Eu acho que a gente tem que ficar um pouco com a ideia do comum primeiro, evidentemente, mas a gente vai ver, eu vou mostrar alguns casos clínicos para vocês no final, que a gente enrola um pouco a língua quando vai falar de típico e não típico aqui. Enfim, aqui a gente vê os três padrões mais preponderantes, didaticamente, aqui nódulos randômicos, onde a distribuição poderia ser entendida como miliar, aqui os nódulos perilobulares e aqui centrolobulares. Vocês veem que não é tão imediato a gente chegar já e olhar e bater o olho, mas depois de um tempo a gente acostuma. Você vê essa distribuição bem próxima da cissura aqui, você já pensa num tipo de diagnóstico diferencial. Se você vê essa distribuição aqui com essa cissura, você já pensa em outro tipo de diagnóstico diferencial. E aqui, essa distribuição de nódulo randômico, na verdade, pode ser coisas que dão nas duas e também as questões miliares mais propriamente, mas é muito importante diferenciar didaticamente esses dois padrões, principalmente. Tríade da ICC. O Edson Marchiori fala muito nisso, na tríade da ICC, que basicamente a principal questão, e tem umas tomografias muito, muito alteradas, que a gente olha e fala, não é possível que isso é só insuficiência, entre aspas, né, só insuficiência cardíaca, mas, ou seja, é uma manifestação pulmonar de um problema extrapulmonar, e não é propriamente uma questão primária do pulmão. O espessamento septal, nesse caso aqui, está bem pronunciado,
né? E é um dos pontos da tríade. Os dois outros pontos são o vidro fosco de padrão central, mais medular, não espaçado, mais contíguo e mais perilar, e o derrame pleural bilateral. Então, quando você tem essas três achados, espessamento septal, vidro fosco de padrão perilar e derrame pleural bilateral, além de um contexto clínico favorável, você vai tender a não fazer, e, né, às vezes não estender propedêutica propriamente para esse pulmão. Aqui uma questão que, no derrame pleural, que ilustra bem três situações muito próprias do derrame pleural. As três principais diferenças e de conduta que a gente tem. Vocês veem nessa figura aqui que a gente tem exatamente a tríade da ICC. É o vidro fosco de padrão perilar. Ele não é aquele padrão mais espaçado e como a gente vê no COVID, um aqui, outro lá, ou na periferia, ou na pneumocistose, né? Então, ele tende a ter uma certa contiguidade aqui, uma distribuição mais perilar, tem derrame bilateral e vai ter espessamento septal. Esse cara, a gente, dentro do contexto clínico, dentro de uma doença já conhecida, a gente pode, se o derrame for simétrico, etc., não, nem estender propedêutico. A gente pode puncionar e ver que isso é um transudato e tal. Quando isso é muito assimétrico, a gente acaba puncionando, porque entende que pode haver uma doença pleural primária e não ser tudo isso aqui uma manifestação pleural de uma doença sistêmica, né? Que é esse caso aqui, ó. Aqui você tem um derrame pleural unilateral, muito grande, com desvio de mediastino contralateral. Então, isso indica que não há, se fosse uma manifestação sistêmica, por que só tem desse lado? E outra coisa, por que é tão assimétrico? Então, provavelmente o que está acontecendo aqui não é que isso é uma manifestação pleural de uma doença sistêmica, isso aqui é uma pleura doente, primariamente. Então, esta pleura deve estar excretando líquido, porque ela está ou com tuberculose, ou com carcinomatose, ou por algum motivo próprio que ela tem, deve ter alguma doença primária da pleura. Quando você vê uma TC desse jeito aqui, eu já sei que eu tenho que ir ou para punção para pleuroscopia. Se for um empiema, a gente vai acabar drenando. Se isso aqui for um exudato com predomínio de linfócito, vai ter que fazer biópsia pleural. No Brasil, as duas principais causas dessa situação são carcinomatose pleural e pleurite por tuberculose pleural. Tuberculose pleural é muito comum lá no nosso hospital. São mais de, acho que 40 nos últimos 18 meses, assim, que a gente operou. Enfim, agora olha que situação diferente. Esse derrame dessa figura aqui, o mediastino desviou para o mesmo lado do derrame. E o que acontece? Quando a gente vê aqui o hilo, tem uma massa que está até acometendo aqui a cava superior e está apagando até a contrastação da artéria pulmonar direita. Então, muito provavelmente, o que está acontecendo aqui é que esse pulmão e esse mediastino, o distúrbio primário aqui não é o derrame, é a telectasia. Então, o pulmão atelectasiou primeiro e depois produziu o derrame. Então, nesse caso, é provável que eu pulsione esse derrame e eu não traga benefício nenhum para o paciente, porque ele deve ter o brônquio obstruído. Então, um derrame, num contexto de atelectasia obstrutiva, ele provavelmente não tem uma reexpansão adequada pela exclusão do derrame. Tem, às vezes, por estente endobrônquico, ou tem, talvez, por cirurgia, quando é o caso. Esse caso aqui não seria cirúrgico nessa situação. Se isso aqui for um câncer de pulmão, ele vai acabar indo para radioterapia e quimio. Mas, enfim, é importante a gente ter em mente esses achados, porque essas duas tomografias, por exemplo, as duas têm acometimento pleural. Esse cara vai para a abordagem da pleura. Esse cara vai para uma broncoscopia. Então, muda muito você entender que isso aqui é uma telectasia obstrutiva, provavelmente, e isso aqui é uma pleurite primária. E esse cara talvez vá só para tratamento clínico. Uma outra coisa que é muito comum que a gente vê
demais no nosso hospital é a necrose e suas diferentes fases de apresentação, né? A necrose pulmonar, ela inicialmente, quando você tem, ela pode ser uma necrose infecciosa, pode ser por etiologia vascular, pode ser asséptica, pode ser por infecção, enfim. Então, a apresentação de imagem tomográfica, ela muda muito pouco em relação a essa etiologia. Na questão vascular do TEP, ela tende a ser mais periférica, respeitar mais aquela apresentação de base pleural, etc. Mas ela vai também dar esses achados aqui nessa progressão. Ela começa com um vidro fosco, progride para uma consolidação, depois faz uma reticulação, uma consolidação com reticulado central, que é um indício claro de necrose central daquele tecido. Essa necrose central vai cavitar. Depois, essa cavitação vai tender a formar uma lesão mais arredondada, talvez cheia de líquido, talvez com nível hidraéreo. E depois essa cavitação vai entrar em retração, dependendo do tamanho dela, ela entra em retração e começa a fazer bandas fibrotelectásicas adjacentes a ela. E dependendo da fase que você fizer a tomografia, você vai pegar todas essas fases aqui. Você pode pegar a lesão em qualquer dessas fases. Às vezes você está diante de uma lesão nessa fase, cavitação com retração, você não tem que fazer nada, ou apenas você já entendeu que a lesão já está em regressão. Então você, mesmo que ela seja um pouco, no tamanho mais moderado, você pode não operar o paciente. E é importante a gente entender isso porque o diagnóstico diferencial da necrose também envolve situações específicas, né? Às vezes a gente não está suspeitando de um TEP e vem uma necrose de pulmão, você tem que considerar. Então, ó, aqui, essa primeira imagem aqui, a gente vê esse padrão da consolidação mais prominente aqui nessa base. Você já vê aqui um achado já com esse reticular. Reticulado central como o próprio nome diz, é um retículo mesmo, ele é um formato de, como se fosse uma grade de tecido, como se fosse uma tela de crochê mesmo. Então, a gente vê essa região aqui, mais no centro. Nesse caso aqui, dá para ver até caprichosamente aqui um trombo dentro do vaso. Depois, ó, aqui a gente tem uma consolidação, depois ela vai formar essa cavitação, no caso aqui também relacionada à embolia pulmonar, e na fase final essa cavitação vai retraindo e formando essas bandas fibrotelectásicas aqui, e nessa fase aqui ela já está em resolução. Às vezes a gente pega um paciente nessa fase, não sabe o que aconteceu, e pode ter sido TEP, pode ter sido uma pneumonia necrotizante, pode ter sido uma situação, uma contusão pulmonar, inclusive, traumática, e ela evolui, se ela evoluir de forma asséptica, ela vai ter esse aspecto também. Recentemente a gente operou um paciente lá com uma contusão infectada, e ele evoluiu exatamente com essa formação aqui. Bom, é importante um pouco diferenciar o reticulado central, a consolidação com o reticulado, da hemorragia alveolar. Quando a gente tem hemorragia alveolar, geralmente vai ter um vidro fosco mais difuso e vocês veem que não é bem aquele padrão de COVID, né? É um padrão um pouco mais difuso, um pouco mais até contíguo, ele não é espaçado, entremeado, como nas infecções virais, influenza, COVID, etc. E é importante diferenciar, por exemplo, aqui a gente fica um pouco em dúvida, se eu vi só essa imagem aqui, ou essa base desse pulmão esquerdo aqui, eu não saberia dizer, se não tivesse esse vidro fosco aqui, todo, se isso aqui corresponderia a uma consolidação, com infarto e tal, ou se é uma hemorragia. Dentro desse contexto mais global dessa tomografia, a gente entenderia, era mais adequado entender como hemorragia. Mas também é importante ver o exame como um todo, né? A gente vê todas as alterações, todos os padrões que tem, e não
fixar numa alteração específica de uma região. Vidro fosco e consolidação são achados, são padrões de alterações muito inespecíficos. Eles podem estar relacionados a várias questões. O que diferencia vidro fosco e consolidação? Ambos são opacidades de aumento da intensidade, né? Entretanto, o vidro fosco não opacifica os vasos. E a consolidação, ela é densa o suficiente para você não conseguir ver contraste com o vaso ao lado. É simples assim. O vidro fosco, você vê o vaso, na consolidação você não vê. Muito bem. Dito isso, eles podem ser entendidos como uma progressão do aspecto, do grau de acometimento pulmonar, né? Então, dentro de uma certa patologia, um certo grau daria um vidro fosco, um grau um pouco mais moderado daria uma consolidação. E aí pode ser questão relacionada à infecção, hemorragia, aspiração. O carcinoma de células broncoalveolares é uma situação que não é comum. A gente vê vidro fosco e consolidação, mas quando a gente tem um diagnóstico diferencial mais amplo, ele tem que ser pensado. Esse carcinoma de células broncoalveolares é um tipo específico, é o lepídico, que pode produzir um muco que ele vai ocupando o espaço aéreo e dando um aspecto de ocupação do espaço aéreo. Às vezes ele dá um aspecto de pavimentação em mosaico, às vezes ele dá nódulo centro-lobular, e já se chamou em algumas literaturas, a broncoscopia desse tumor, eles chamam a secreção mucoide em clara de ovo, que é uma situação muito conhecida assim, dentro da cirurgia torácica, mas não é muito fácil você desconfiar, quando você tem uma imagem de vidro fosco e consolidação, pensar num câncer. Né? A gente pensa mais quando é nodulação, quando é massa especulada, lobulada, etc. Para vocês verem que tomografia realmente, como diria o chefe nosso, a medicina é um perigo. Tudo pode. Tem os acometimentos difusos e simétricos, que pode ser edema, SARA, dano alveolar difuso, infecções virais, infecções atípicas, pneumonias intersticiais, proteinose alveolar também, que vai dar muito vidro fosco também. E quando ele é segmentado, pode ser questões infecciosas, sarcoides, pH, enfim. Aí a gente tem sempre que interpretar pela questão clínica. As bronquiectasias, é só lembrar que bronquiectasias são muito comuns em situações de agressão pulmonar mantida ou crônica, ou pacientes que tiveram uma agressão pulmonar, uma infecção, e a gente tem que entender isso como o brônquio e a artéria, eles andam juntos como se fosse um casal, eles têm o mesmo tamanho. A gente brinca que o brônquio, quando ele cresce demais, nessa situação aqui da periferia, ó, a gente vai para a bronquiectasia. E eles vão dicotomizando, mas vão dicotomizando ambos num calibre muito próximo um do outro. Então, você vê que eles têm um calibre próximo aqui, eles têm um calibre próximo aqui, eles têm um calibre próximo aqui. E aí, desse aspecto, você já consegue depreender que quando a artéria está muito grande aqui na periferia, provavelmente você pode ter um achado compatível com hipertensão pulmonar. Quando o bronco está muito grande aqui na periferia, aí você tem um achado compatível com bronquiectasia. A bronquiectasia, por si só, ela não vai te dar um diagnóstico de nada, mas ela é um dos padrões que indica para você, por exemplo, uma doença, uma pneumonite crônica fibrosante, uma possibilidade, né? Uma doença, tem uma inflamação crônica na via aérea, então já pode guiar um pouco seu diagnóstico nesse sentido. Os fungos são, não há um padrão específico, nem típico de fungo. O Marchiori fala que o típico de fungo é ter 3 ou 4 padrões. E que padrões são esses? Principalmente
os padrões, os bem parecidos com os padrões mais típicos da tuberculose. Na tuberculose, a gente tem os principais, como nódulo centrolobular e cavitação. Esses dois são os mais comuns. Cerca de 60% a 70% de quem tem tuberculose ativa vai ter nódulo centrolobular e cavitação. Quando o paciente é imunossuprimido, pode chegar a 30%, 40%, mas enfim. Os fungos, eles vão ter esses também, e além disso, pode ter vidro fosco, consolidação, lesão em halo, e, em geral, as lesões são mais difusas, mais bilaterais. Aqui, ó, vocês podem ver, nessa região aqui, tem uma consolidação com vidro fosco em volta. Isso é uma lesão em halo. Aqui também, tá vendo? Então, esse tipo de lesão tem aqui a equivalência, né, histológica disso, que é uma lesão, um amontoado fúngico, né, que está representado aqui por essa coloração, e eles têm no caso aqui é a aspergilose, então ela tem uma atividade de destruição vascular. E aí ela acaba dando a hemorragia em volta desse nódulo, e esse aspecto da lesão com halo é devido a essa hemorragia que ele dá perifericamente ao nódulo central. Enfim, é típica de uma aspergilose invasiva, uma aspergilose que tem que começar a tratar logo, né? E vocês veem aqui que tem lesões bilaterais, que tem lesões em halo, tem nódulo centrolobular, enfim. Vão ter associações de padrões. Então, fungo a gente tem que lembrar mais de associação de padrões. Aqui eu coloquei essa frase, entre o típico e o raro mora a nossa capacidade diagnóstica. A gente não vai chegar nunca numa coisa que seja 100%, né? E muitas vezes a gente vai falar que aquilo é o que é mais comum e vai ser surpreendido. Eu recentemente fui surpreendido 2 vezes com 2 diagnósticos. Um foi um paciente meu ele tinha nódulos em vidro fosco, só em vidro fosco, e tinha consolidação grande e vidro fosco em volta. Eu falei, olha, isso é uma pneumonite, ou isso é autoimune, uma coisa assim, ou então uma lesão fúngica. Era metástase em vidro fosco. Isso não é comum, mas a gente não pode afirmar nada com muita certeza, né? E a gente vai e cai do cavalo mesmo, vai ficando humilde. Outra coisa que raramente, isoladamente, o vidro fosco representa é a tuberculose. A tuberculose, o vidro fosco está presente em 9 a 11% dos pacientes com tuberculose ativa. Só que ele tem vários outros padrões. Ele vai ter nódulo centrolobular e tal, mas o vidro fosco, isoladamente, a gente não deve ter ele como norteador de tuberculose, não. Ele deve indicar para a gente infecções virais, edema, hemorragia, etc. Às vezes, atividade inflamatória de pneumonites imunomediadas também, né? Outra coisa, os nódulos em vidro fosco raramente representam metástases. Eu fui surpreendido recentemente. Era metástase de uma neoplasia de pâncreas. Nódulos cavitados raramente representam metástases também. Esses nódulos cavitados a gente tem que pensar em lesões fúngicas, tuberculosas, lesões do tipo embolia séptica também. Não é um diagnóstico tão incomum quando você tem uma hemocultura positiva e várias lesões esparsas, né? Cavitadas, a gente tem que pensar em embolia séptica, tem que pensar em endocardite. O típico de metástase são nódulos sólidos regulares esparsos, são aquelas bolinhas mesmo, né? Nódulos bem arredondados e esparsos. E o típico de um tumor primário de pulmão é uma lesão sólida, espiculada, lobulada e sem calcificação em geral, né? E pensar em tuberculose mais de um padrão, 60% a 70% vão ter cavitações mais nódulos centrolobulares, a tal da árvore embrotamento, né? Que pode muitas vezes ser o único achado. Tuberculose pulmonar, gente, pode ter
até com tomografia normal, completamente normal. Inclusive, tem um artigo no Jornal Brasileiro de Pneumologia que eu li hoje, e ele mostra que existe mesmo, e paciente com atividade bacteriológica provada, e eles foram ver as tomografias retrospectivamente, as tomografias normais. Eles pegaram 50 pacientes com atividade bacteriológica provada já pelo escarro, e viram que alguns tinham TC normal. Enfim, quando a suspeição clínica é muito forte, a gente tem que ir atrás. A tuberculose é uma doença traiçoeira, realmente, né? Às vezes ela é muito difícil de diagnosticar. Uma curiosidade, assim, uma coisa que me deixa um pouco, assim, a gente ainda fica um pouco muito em dúvida e nos coloca numa situação de decisões muito difíceis, quando existe uma fístula aérea persistente num contexto que pode ser de hepatização pulmonar. Hepatização pulmonar é uma condição de densificação do pulmão que dificulta a sua aeração. Então, existe uma ocupação do espaço aéreo muito grande, a tal ponto que, se você manipula o pulmão, encosta no pulmão, quando você vai operar o pulmão, ele retrai e dificilmente ele reexpande, por uma questão parenquimatosa, por uma questão dele estar muito inflamado, muito infiltrado. A gente não deve operar a hepatização pulmonar. A gente piora a situação do paciente. Só que o difícil é você dizer, antes de ver essa questão na pleuroscopia, é difícil você dizer com o paciente lá no CTI quais critérios que ele realmente está hepatizado, que critério usar. Isso ainda não é consenso. Na literatura, eu não vi ninguém dizendo isso no congresso que teve esse último mês agora, inclusive. Mas, basicamente, a gente vê que existem achados indiretos que podem indicar, que são aumento da PCO2 muito alto, o paciente tem que estar mais ou menos uma síndrome SARA, né, com uma hipóxia moderada a grave, com um prejuízo de troca muito grande, geralmente vai com PCO2 alto, o acometimento em geral é difuso, e uma fístula aérea persistente, um pulmão que teve uma lesãozinha bolhosa, se estiver nessa situação, se tiver uma fístula aérea, mesmo que seja de alto débito, se você corrigir a fístula, não vai ajudar o paciente, ele não reexpande porque você corrigiu a fístula. E aí o tratamento é tratar a causa base e talvez, se for o caso, substituir-se função pulmonar temporária. A gente teve eu tive 2 experiências no HMDCC com esse tipo de condição. Uma foi uma pneumocistose num paciente jovem, ele teve uma fístula de alto débito com uma telectasia moderada, a gente reverteu a fístula dele, o benefício foi realmente medíocre da cirurgia para ele. E o outro, um paciente com Covid, ele tinha também aquela destruição parenquimatosa, uma atividade inflamatória muito, muito grave, e fez uma fístula aérea, acabou tendo ruptura alveolar espontânea, fez uma fístula periférica, a gente reverteu a fístula também, o paciente não teve benefício. Enfim, isso é uma situação que coloca o intensivista e o cirurgião torácico em muita discussão, assim, é uma situação que a gente tem que ponderar muito em equipe, multidisciplinar isso aqui. Bom, aos novos residentes aí, né, o pessoal dessa nova geração, a literatura da pneumologia hoje está muito atrás das consequências do vaping, desses novos hábitos. E a gente sabe e já se sabe que ele pode não trazer consequência alguma para a pessoa, mas ele pode também trazer pneumonites imunomediadas ou de atividade inflamatória que pode ser variável, desde leve até muito intensa, e algumas delas até progridem para fibrose pulmonar. Então, a gente já sabe que isso pode acontecer, a gente não sabe quem vai acontecer, nem se tem uma estratificação de risco, está começando a ser entendido. Mas são os mais variados padrões tomográficos que podem acontecer nessa situação,
vocês veem que todas essas são lesões relacionadas ao uso de vaporizadores, né? Com consolidações, com vidro fosco difuso associado, algumas com pavimentação em mosaico, ó, tem áreas aqui de espessamento septal e vidro fosco associado, bem delimitadas, então é mais mosaico do que vidro fosco, e aqui tem uma área preservada, e algumas até de nódulos mais centrolobulares confluindo também. Agora eu vou falar para vocês de alguns casos reais, né? Uns casos que eu conduzi ou tive experiência, eu tive contato em várias das instituições que a gente trabalha. Essa paciente aqui é feminina, foi a apresentação dela com tosse seca apenas. Única apresentação tosse seca, não tinha comorbidades, não tomava remédios nem nada. Essa apresentação ela tinha uma massa bem grande mesmo, acho que essa lesão deve ter uns 6 a 7 centímetros, umbilicação pleural, mas olha, é uma massa com alguns pontos de espiculação, né, com alguma distorção aqui, arquitetural inclusive, e a gente biopsiou essa lesão, eu acho que foi adenocarcinoma de pulmão. Esse moço aqui foi há pouco tempo, ele apresentou com uma febre vespertina, mentira, ele apresentou com uma dor torácica apenas, ele só tinha uma pequena dor quando tossia, só isso, há 2 semanas. E aí fez uma tomografia. Nessa tomografia, quando a gente olha aqui essa lesão aqui, a gente fica um pouco em dúvida, porque tudo bem, tem algumas áreas aqui aeradas, tem uns brônquios aqui, então, teoricamente, menos provável de ser uma massa, né? Porque é mais provável de ser um acometimento do parênquima por ocupação do espaço, não por empurrar o brônquio. Ele não é uma lesão que empurra o brônquio, é uma lesão que ocupa o espaço. Então, está mais para a lesão inflamatória do que para a lesão neoplásica, mas ainda assim aqui não dá para dizer totalmente. Ela tem umas especulações, aqui é o diagnóstico diferencial, vai neoplasia, vai lesões inflamatórias, né? Mas aqui fica um pouco mais sugestivo de nódulo centrolobular confluindo. E a gente fez o lavado e biópsia por broncoscopia, o lavado veio negativo, mas a biópsia deu doença granulomatosa inespecífica, que o pneumologista tratou como tuberculose e ele melhorou os sintomas. Está melhorando, né? Essa tomografia aqui é de um senhor de 72 anos, tabagista de uma alta carga tabágica. Ele foi operado em 22. Acho que eram mais de 100 anos mais. Ele me chamou bem a atenção. E ele tinha essa lesão nodular aqui. É uma lesão também nodular espiculada única, né? Então, esse é um aspecto que a gente olha e já fala, isso aqui deve ser câncer de pulmão. Um tabagista desse nível, um senhor mais de idade compatível e com uma lesão espiculada sólida única, né? Uma lesão com densidade de partes moles. Então, aqui vocês veem a lesão aqui na cissura, ó, essa lesão foi espetacularmente difícil de biopsiar, porque ela estava em cima da artéria pulmonar, e ele não tinha condição de fazer lobectomia, porque tinha um VF1 de 23%. Então, eu tinha que fazer a biópsia, mas sem tirar o lobo, senão ele ia ter consequências sérias Aí eu demorei bastante, mas enfim, a gente fez a biópsia, veio o adenocarcinoma de pulmão e ele foi tratado depois. Ele não podia tratar com cirurgia porque ele não tinha função pulmonar permissível para fazer ressecção. E ele tratou com radioquímio. Eu acho que quem já me acompanhou aí no hospital, a gente tinha essa ideia de se existe ou se não existe pneumomediastino hipertensivo. Essa aula aqui eu tirei de uma aula do Edson Marchiori, ele acredita que sim, ele mostra até achados aqui, ó. É muito interessante essa imagem, que vocês veem que tem um distanciamento muito grande
entre os dois pulmões e um acúmulo de ar aqui no mediastino, e depois aqui eles colocaram um pigtail dentro do mediastino mesmo, e descomprimiu com melhora do paciente. Durante a pandemia, a gente teve 1 ou 2 pacientes, eu me lembro muito bem de um, que eu fiz a traqueostomia, ele estava com uma nora 40, e assim que abriu, que expôs a traqueia, ele foi para nora 5, durante o procedimento. Esse eu sei que ele estava comprimido, ele estava com algum grau de disfunção hemodinâmica por questão da hipertensão ali. Tinha fístula aérea do Covid, etc. Mas essa situação é muito rara. A gente não deve ter como meta e como métrica olhar para um pneumomediastino e pensar em intervir, não. No meio da pandemia, lá em 2021, eu me lembro que teve um congresso de cirurgia torácica e tinham 4 serviços que foram chamados a se pronunciar sobre pneumomediastino. Acho que era Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Aí, o que fazia na USP? Drenava os 2 tórax. O que fazia no Rio? Drenava com uma drenagem subchifoide, igual essa, parecida com essa aqui. O que fazia em Brasília? Fazia traqueostomia com drenagem cervical. Em BH, nada. Qual era o resultado? Igual, o mesmo. Então, é uma situação difícil da gente diagnosticar. Existe o pneumodiatino hipertensivo? Parece que sim, mas qual paciente que tem isso? Acho que a gente tem que ter um nível de desconfiança, mas que não é realmente, não vai ser a regra. Vai ser a grande minoria dos pneumodiastinos hipertensivos. Talvez a gente tenha tido mais de 100 aí na pandemia. Eu me lembro de um que a gente teve essa questão de alívio com a drenagem. Bom, esse outro paciente aqui é o senhor de 83 anos, que internou há pouco tempo num hospital aqui de Belo Horizonte. Ele tinha uma tosse seca já há muito tempo, e ele era ele era oficial da reserva do Exército, e ele mexia com com arma, ele montava, desmontava, fazia. Ele era, eu não sei exatamente as questões lá do Exército, mas enfim, ele ficava encarregado de colocar as armas em pleno funcionamento, metralhadoras, fuzis, etc. E ele falava comigo que mexia com pólvora, que montava, às vezes, um pouco de munição, que limpava cano, etc. Eu falei, esse cara deve ter alguma questão relacionada a isso. Ele tinha, me chamaram nesse caso por causa dessa imagem, desse derrame loculado aqui. Eu operei esse paciente, a gente reverteu esse derrame aqui, era uma massa amorfa de aspecto mais amarronzado, não infectada, e o biópsia deu asbestose pleural. E depois a gente foi saber que ele era oficial, né? Ele fazia a questão das armas e tal, como questão ocupacional, mas nos fins de semana ele montava e desmontava caixa d'água de amianto. Então, aí ele matou a questão. A gente viu que é uma asbestose, não era pleural só, é uma asbestose pleuropulmonar, porque ele tinha um acometimento muito importante. Ele tinha uma respiração, a frequência respiratória basal de 40 e uma incursão respiratória absolutamente restrita, assim, volume corrente de 250 no máximo. Para um senhor de 1,85 m e uns cerca de 65, 70 quilos, já tendo emagrecido um pouco, mas um cara de 1,85 m. Enfim, aí o que acontece nessas doenças de inclusão pleural, basicamente, é esse acometimento pleural difuso, que vocês podem ver que esse espessamento da pleura parietal também tem da visceral. Aqui, ó, nessa imagem, dá para notar nitidamente o realce aqui da pleura visceral. O acometimento é tão grande que a gente, tirando essa pleura visceral aqui, não adiciona nenhum grau de reexpansão para o pulmão. Então, não tem um benefício de você ficar descorticando essa lesão. A gente faz a biópsia para saber basicamente que tipo de doença e se ele tem mesotelioma ou não.
porque o mesotelioma pode se manifestar numa situação dessa, né? No caso dele era só asbestose pleuropulmonar, mas era já num acometimento bem grave, e ele foi para oxigênio domiciliar e outras medidas da pneumologia aí. O que tem aqui no pulmão que é típico de asbestose são essa restrição, esse padrão restritivo, né, que também é mostrado na espirometria, mas que aqui na tomografia você vê essas bandas parenquimatosas aqui, esses septos bem espessados, às vezes um pouco de vidro fosco, às vezes os espessamentos septais são bem marcados assim, principalmente nas bases. Esse paciente aqui foi outro que me surpreendeu, né? Ele tinha esse padrão, foi encaminhado por um pneumologista, um paciente que tinha uma neoplasia gástrica, estava fazendo quimioterapia, e ele me encaminhou falando, esse paciente está com tuberculose miliar ou alguma doença miliar, porque ele está imunossuprimido com essa imagem e com tosse seca. E eu fiz uma biópsia transbrônquica nele, um lavado, e o resultado foi metástases pulmonares, não era nada inflamatório, não. Não é comum, como eu falei para vocês, o padrão de metástases é mais propriamente nódulos mais arredondados, cerca de 5 a 13 milímetros. Esses nódulos muito pequenininhos, a gente começa a pensar em coisas inflamatórias, mas sempre tem que estar lá na quarta opção, né, de lesão cavitada, sempre tem que estar lá na quarta opção de vidro fosco, a neoplasia, a metástase. Esse outro caso, também um caso mais ou menos recente, que é um paciente de 65 anos com diabetes bastante descontrolado, hemoglobina glicada de 10, na melhor das medições. Ele teve um SEC de língua há 3 anos e não fez quimioterapia, fez só cirurgia. E depois de 3 anos de um tumor de cabeça e pescoço, ele fez uma lesão especulada pulmonar que a gente julgou que era única, mas olhando assim, ó, tinha alguns pequenos nódulos aqui. Aqui vocês estão vendo a progressão. Vai dessa lesão a essa tomografia é um nível abaixo e esse corte é um nível abaixo também. Então, dizer que tem aqui uma lesão nodular espiculada sólida. Aqui tem alguns pequenos nódulos satélites e aqui também tem outro. Então, quando o paciente tem um tumor prévio, especialmente de cabeça e pescoço, ele tem muito mais chance de ter um novo primário de pulmão. Os fatores de risco são muito comuns, né? O tabagismo entre eles. Então, é reconhecidamente notório que pacientes com tumores de cabeça e pescoço, você tem que ter uma vigilância sobre tumores primários do pulmão ao longo do acompanhamento oncológico. E a gente fez uma biópsia, até uma biópsia mais ampla, ressecando isso aqui com margem oncológica, linfadenectomia, mediastinal, etc. E veio tuberculose. Quer dizer, isso aqui não tinha nada a ver com o câncer dele. Mas como a gente ia operá-lo para fazer essa biópsia, a gente já fez essa cirurgia com margem, respeitando conceitos oncológicos de cirurgia, que é uma cirurgia bem maior do que a que ele precisaria só para diagnóstico. Enfim, no Brasil a gente vai ter esse tipo de situação, é bom para o cirurgião ficar mais humilde, vai acontecer com todo mundo, é o famoso só não erra pênalti quem não bate pênalti, né? Essa outra imagem aqui é uma senhora de 56 anos que teve uma neoplasia de mama local, não metastática, e ela veio por um surgimento 8 meses depois de uma lesão nodular periférica no lobo médio. Não, no lobo inferior. Bem no ápice aqui. Mas essa lesão nodular sólida, que no caso da neoplasia de mama, a gente poderia pensar em metástase, mas tinha que pensar mais em tumor primário de pulmão também, porque a neoplasia de mama tem um comportamento de dar mais linfangite, derrame pleural, carcinomatose, do que propriamente de dar metástase sólida. E
nesse caso aqui, a lesão era lesão benigna cicatricial, não tinha componente oncológico nisso aqui. Mas ela foi para cirurgia, foi biopsiada e tal, e não era doença, continuou sendo um tumor de mama local, né? Bom, aqui, mais uma daquela situação que o pessoal me chamou para ver um derrame pleural, mas esse paciente, a gente consegue perceber que ele tem um derrame pleural, mas que é bem pequeno e que o mediastino está bem desviado para o lado do derrame. Então, provavelmente, o que eu vejo aqui é um distúrbio primário brônquico, não um distúrbio primário pleural. E a gente confirma que tem essa telectasia importante aqui. Poderia haver uma retração aqui dos espaços intercostais, uma aproximação das costelas, que ia confirmar mais isso, mas de toda forma é uma provável atelectasia obstrutiva, e esse paciente foi para broncoscopia, era uma neoplasia de pulmão com expressão endobronquica atelectasia. Enfim. Essa situação aqui também era uma paciente jovem, mulher, 39 anos, com essa imagem aqui, que foi feita por causa de pneumonias de repetição. Ela tinha 4 pneumonias por ano, tomava sempre os antibióticos, melhorava, voltava, trabalhava 2 meses, tinha outra pneumonia, e todas as pneumonias no lobo inferior esquerdo. Todas no lobo inferior esquerdo. E aí, nessa fase aqui, ela fez a tomografia e já apareceu essa lesão exofítica aqui no brônquio. Na verdade, na bifurcação, né, da carina interlobar, entre a bifurcação do lobo superior para inferior, e o lobo inferior está telectasiado. Então, toda vez que a gente vê uma lesão endobrônquica com a telectasia correspondente, né, do brônquio correspondente, da região bronquial correspondente, a principal suspeita é a neoplasia. No caso dela, pela idade dela, a suspeita principal era de tumor carcinoide, e que foi confirmado na biópsia por broncoscopia. Ela teve que fazer esse tumor só responde à cirurgia, não responde à quimio, o tumor carcinoide típico de pulmão, e ela fez uma pneumonectomia. E resolveu, assim. Ela perde capacidade pulmonar, evidentemente, mas fica livre de uma doença cujo tratamento eminentemente depende de margem livre. É um tumor de baixo grau, que não responde muito bem a quimio nem a rádio. E é isso aí, pessoal. Basicamente, uma aula mais básica, para a gente entender os padrões aí. Se vocês quiserem conversar, falar alguma coisa, estou à disposição. Muito bem, Daniel, obrigado. Obrigado mesmo pelas explicações. Ela foi bastante explicativa e bastante ilustrada. Isso facilita bem a visualização e o nosso aprendizado. Na medida que a medicina avança, a gente tem que estar atento a esses pequenos detalhes, e eu chamo isso atenção para os nossos residentes, porque não é necessário ter todos esses diagnósticos diferenciais de bate-pronto em mente, mas é necessário estar atento a alguns pequenos detalhes, sobretudo tomográficos, que é a nossa discussão de hoje, para que corrobore com aquele diagnóstico que está norteando a nossa terapêutica, mas, sobretudo, que a gente possa questionar alguns achados que não deveriam estar presentes dentro daquele diagnóstico. Então, se eu tenho, enfim, exemplo, um infiltrado intersticial, um edema peribrônquico, um derrame pleural pequeno, e o paciente está tratando insuficiência cardíaca, está ótimo, mas por que esse paciente está com a cisura em colar de pérola? Será que não há algo diferente? Estou citando isso só como um exemplo, que a gente já viu isso. Então, estar atento a esses pequenos detalhes para os nossos residentes é importante para que a gente possa questionar alguns achados quando eles não estiverem presentes, ou, sobretudo, quando eles estiverem presentes e que vão de encontro ao diagnóstico que está norteando a nossa terapêutica, entre outros exemplos, né? Daniel, a gente habitualmente agora abre para perguntas, a gente deixa aí uns 10 minutinhos para o pessoal fazer perguntas, ou aqui pelo bate-papo, ou verbal mesmo. Então, quem tiver que fazer alguma pergunta, que faça agora. Só lembrando, Daniel, que na época do Covid, a gente viu situações tomográficas que talvez quem viu, e quem não viu nunca mais vai ver.
né? Quem não viu nunca vai ver. A gente lembra que nós discutimos os pacientes com efeito Macklin. Não sei se você lembra desses detalhes. Os Lembro. pacientes que faziam dissecção brônquica periférica com dissecção retrógrada fazendo pneumomediastino. Até a gente chegar nessas conclusões, nesses efeitos Macklin aí, precisou quase que de um congresso de cirurgia torácica para a gente começar a aventar essas possibilidades. Você lembra disso? Demais. Então a tomografia no nosso dia a dia, assim como nós falamos do ultrassom lá atrás, é de extrema importância e tem que estar presente no nosso dia a dia mesmo. E a gente tem que estar atento a esses detalhes. Vou abrir então para a pergunta, Daniel. Quem tiver alguma pergunta, turma, por favor, pode só ativar o som aí e mandar bala. Ninguém, turma? Tá todo mundo ciente de tudo, viu, Daniel? Só tá bom. Aham. Vou só compartilhar uma do Macklin aqui com vocês. Você tem ela aí? Eu tenho uma legal aqui, quer ver? E é de um paciente que a gente tratou lá no HMDCC. Olha que Deixa eu bacana. mandar do meu celular aqui para a tela. Aqui, ó. Eu vou parar aqui, depois eu volto. Vou só pegar a imagem lá. Na época, a gente começou a ter alguns pneumomediastinos mais frequentes, né, tratando os pacientes do COVID, e, a princípio, a ventilação mecânica era taxada sempre como a causadora disso tudo aí, né? Era barotrauma, volutrauma, enfim. E aí, com o tempo, a gente foi conhecendo que essas lesões alveolares periféricas, com dissecção até níveis centrais, né, da árvore bronquiolar, que eram responsáveis aí por esses pneumomediastinos, e a gente teve, acho que uns 2 ou 3 casos lá no Metropolitano, né? No Metropolitano, eu acho que eu fiz mais de 40 broncoscopias em contexto de uma intubação difícil, um relato de intubação difícil, que o paciente fez pneumomediastina e que no final era Macklin, Olha com só. via aérea central normal. Mas como a gente tem muito paciente que é intubado fora do hospital e é sempre foi uma situação de muito difícil, né? Porque a gente não sabia propriamente se a pessoa sabia intubar bem e tal. E tinha muita. A gente tratou 3 lesões de traqueia mesmo, mas a gente diagnosticou Macklin em mais de 50 pacientes. Olha só. E é a própria doença, é o COVID grave dando ruptura alveolar periférica com dissecção central, né? E aí esse mecanismo, até a gente entender que ele era... O fato, Fábio, é que na COVID ele é muito mais comum. A COVID é vamos dizer assim, um modelo experimental de Macklin que a gente não estava preparado, a gente não entendia isso. Nunca houve tanto Macklin como houve na COVID. Então, realmente não é comum. Isso não é esperado, né? Mas o COVID realmente foi uma experiência muito interessante que nos abriu a cabeça para coisas que a gente achou que não ia ver mais. Vou mostrar a última aqui para vocês. É um paciente que tinha asma. Ele foi para o HMDCC com asma. E aí, olha só, vocês estão vendo a imagem? Sim, sim. Olha só, essa tomografia é lá do hospital, tá? Eu achei interessante por causa do seguinte: ele tem aqui, dentro do septo broncovascular, você consegue ver nitidamente o brônquio e você consegue ver nitidamente a artéria e um monte de gás em volta da artéria, tá vendo? Então, assim, você não tem... você nunca teria uma lesão de traqueia ou de esôfago dissecando o ar pelo feixe peribroncovascular até a periferia do pulmão. A gente está quase na periferia do pulmão. Então, assim, que eu achei uma imagem muito ilustrativa, porque
ela meio que mostra a migração do ar em direção ao plano mais hilar e mais central, e ilustra bem o que Macklin fez. O Macklin fez esse estudo em gatos, ele tentou descrever, na verdade ele descreveu histologicamente a presença de ar no feixe peribroncovascular, e naquela época foi uma coisa completamente impensada, como é que você tem gás saindo aqui, cheio de bolha, e não tem lesão de traqueia, não tem lesão de esôfago. Como é que está cheio de ar no mediastino e não tem uma lesão de via aérea oca? E não tinha. Tinha lesão alveolar periférica com dissecção aérea central. E isso pode acontecer na asma grave, como foi o caso desse paciente aqui. Ele foi tratado de forma conservadora, melhorou da asma, era uma asma muito grave. Ele foi para o CTI, ficou entubado um tempo e tal. Mas é uma situação que, igual você falou, a gente viu demais no Covid, acho que a gente nunca mais vai ver daquele tanto que a gente viu. Maravilha, turma, aí, ó. Até uma raropatia aí para a gente ver. É uma raropatia do nosso hospital, né? Nossa, hospital Muito bem, turma. Bom, como não teve nenhuma manifestação aqui, Daniel, não teve perguntas, a gente encerra aqui. Novamente eu te agradeço, te parabenizo novamente, agradeço aí pela sua disponibilidade, parabenizo aí pela qualidade das ilustrações da sua aula. E a gente finaliza aqui. Boa noite a todos aí. O Paulo está mandando um obrigado aqui para você. Boa noite a todos. Eu finalizo a gravação agora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, Daniel? Um grande abraço. Obrigado a vocês. Até. Valeu.